design, na minha opinião, não é dos mais bonitos. Ele é considerado um SUV e nessa categoria ele tem um custo-benefício muito bom. Eu estou falando dele, o Citroën C4 Cactus, nesse caso aqui, na versão Shine, que é a topo de linha 1.6 Turbo. Meu nome é Paula Mascari e você está no canal da Carve. A Citroën agora faz parte também do grupo Stellantis, grupo detentor de marcas como Fiat, Jeep e Peugeot. E fazendo parte desse grupo, ela mudou um pouquinho a estratégia. Antigamente, a Citroën era conhecida por carros mais sofisticados, apesar de sempre ter tido problemas com reposição de peças no Brasil. Mas agora, eles vêm com carros um pouco mais populares para tentar atingir um público bem maior. E essa nova posição, apesar de deixar um pouco a desejar quando o assunto é o acabamento dos carros, está colocando a Citroën numa posição bem legal quando o assunto é custo-benefício. Agora vamos conhecer um pouquinho mais o visual do C4 Cactus. Essa versão aqui, como eu falei para vocês, é a topo de linha. Ela vem com um DRL já em LED, que inclusive faz uma continuação aqui com o logo, que eu achei um detalhe bem bonito. Mas, mesmo nessa versão top de linha, ele ainda vem com os faróis halógenos e luz de neblina também halógena. Ali no meio ele traz o detalhe de duas grades, uma diferente da outra, que na minha opinião não ficou muito legal, mas a frente dele eu acho que é a parte mais bonita do carro. Já aqui na lateral ele vem equipado com retrovisores com repetidor de seta e acabamento em preto brilhante, assim como as maçanetas e o rack de teto também. Lembrando que esse detalhe é só nessa versão topo de linha. Ele vem ainda com detalhes aqui embaixo, no preto fosco, e nesse caso aqui, rodas de aro 17 com acabamento em preto e diamantado e freio a disco nas 4 rodas. Agora aqui na traseira, que é a parte mais ou menos, que eu não achei muito bonitinha não, ele traz as lanternas com uma assinatura em LED e traz aqui o logo com detalhe também em preto brilhante, assim como o 4 aqui do nome. Ele vem equipado com câmera de ré nessa versão, mas não vem equipado com sensores de estacionamento. Nesse caso, seria um opcional. E o porta-malas, na minha opinião, está com mais espaço de hatch do que de SUV. Ele tem só 320 litros de capacidade. Uma coisa que não me agradou muito é que aqui ó, é muito alto, então se você vai colocar alguma coisa mais pesada, você vai ter mais dificuldade para levantar o objeto e colocar dentro do porta-malas. Agora vamos falar da parte mais legal que esse carro tem. Essa versão aqui, a Shine, é a única que vem equipada com motor 1.6 turbo, o famoso THP. Esse motor ele gera 173 cavalos de potência no etanol e 166 cavalos de potência na gasolina. O torque é o mesmo, independente do combustível, 24,5 kg de torque. E tudo isso aliado a um motor automático Aisin de 6 velocidades. E esse motor divertido dá para esse carro que não é nada pesado, um 0 a 100 de 7,3 segundos. Outra coisa que também surpreendeu positivamente foi o consumo. Para o tanto que ele anda, ele tem um consumo muito legal, principalmente na cidade. Eu vou deixar as médias aqui para vocês conferirem. Bom, agora eu já trouxe vocês aqui para dentro do C4 para a gente dar uma volta e falar um pouco mais sobre não só o desempenho, que eu já vou falar para vocês, mas também sobre o conforto, né, a posição de dirigir. E a primeira coisa que eu vou falar, claro, que é do motor. Quem conhece o motor 1.6 turbo, né, o THP, que equipa esse carro aqui, sabe que ele tem um desempenho muito legal. E nesse carro, que é um pouco mais leve do que os outros que usam esse motor, ele acaba ficando mais divertido, né? São 173 cavalos no etanol, como eu já falei, e ele tem 24,5 kgfm de torque. E o legal desse torque é que lá na faixa de 1.500 RPM ele já é entregue totalmente. Então é isso que dá aquela patada que a gente sente quando a gente acelera mais forte esse carro aqui. Então quando o quesito é desempenho, realmente ele acaba sobressaindo aos concorrentes. A maioria dos concorrentes
são equipados com motores 1.0 turbo ou 1.4 turbo e às vezes até motores aspirados. Então, nesse quesito, realmente, ele leva muita vantagem para qualquer concorrente. Inclusive, os próprios C4s das outras versões não tem esse motor. Esse daqui, que é a versão topo de linha, é o único que é equipado com esse motor 1.6 turbo THP. Então, realmente, é uma ótima opção para quem gosta de desempenho e realmente ele é divertido. A sensação quando você acelera dentro dele é que realmente você está dentro de um carro esportivo, apesar de ele não ter nenhuma pegada esportiva. Pelo contrário, ele é considerado um SUV compacto. E falando também um pouco sobre o motor, é claro que nesse caso ele ganha uma suspensão um pouquinho mais rígida, o que é comum nos carros que são equipados com motor turbo, até para poder segurar o carro um pouco mais, principalmente na hora que você precisa da retomada, né? A hora que você dá aquela acelerada forte, ele precisa ter uma suspensão um pouco mais dura para manter o carro mais no chão. Em contrapartida, você acaba sentindo um pouco mais os defeitos do asfalto, né? Então, quando você passa num buraco, alguma ondulação mais forte, você acaba sentindo um pouco mais. Ele não é tão confortável como um SUV comum, né, com um motor um pouco mais fraco. Mas eu não diria que é alguma coisa que incomoda. Pelo contrário, é uma suspensão legal para quem gosta do desempenho do motor e para quem usa o desempenho do motor, principalmente para quem gosta de fazer uma curva aí um pouco mais rápido, com segurança. Esse caso, essa suspensão é muito boa para isso. E falando também um pouco mais na posição de dirigir, ele é bem confortável, apesar do interior dele não ser tão sofisticado como já foi o C4 antigamente, mas ele tem um conforto legal, ele tem uma visão legal. O banco ele tem regulagem manual, mas você consegue fazer uma regulagem boa, ele tem regulagem de altura também. O volante tem regulagem de altura e profundidade, então você também consegue acertar. A visão não só externa, mas a visão do painel fica muito legal, então é bem gostoso de dirigir. E é claro que esse motor dá uma sensação muito melhor de dirigir, ó. Olha como ele puxa, olha isso, gente. É muito bom. É um motor que realmente, assim, é o diferencial desse carro, não tem o que dizer. Assim, ele vai, nesse ponto, nesse quesito, com certeza, ele vai ficar à frente de qualquer concorrente. Falando ainda em conforto, vou falar sobre o conforto acústico, que eu diria que é ok, tá? Ele poderia ser um pouquinho mais vedado, dá para escutar a rolagem dos pneus, dá para escutar também um pouco do vento, mas como eu sempre digo, não é nada que chegue a incomodar, né? Não é aquele tipo de carro que incomoda você ficar ouvindo barulho. E eu sou do tipo que ligo a música no volume alto, então não dá para escutar muito, dá uma ajudada nisso. Mas ele é bem ok, não é nada que incomode não. Agora aqui já no interior do C4, para mostrar para vocês que apesar de ele ser a versão topo de linha, aqui realmente já é tudo em plástico. Tem até uns detalhes diferentes no painel, mas ainda assim não deixa de ser um plástico, mas não é tão rígido quanto a parte de cima. E aonde não é plástico, que seria aqui nesse encosto de braço e também aqui no apoio central, é um tecidinho também, mas a gente vê que não tem muita qualidade no material. Já os bancos são em couro sintético e até que tem um design bem legal, mas eles são bem confortáveis, então é um ponto positivo. O volante é multifuncional e tem um acabamento um pouco melhor, ele traz um detalhe aqui em preto brilhante e aço escovado e o acabamento em couro com uma costura bem bonita. O cluster é 100% digital, mas é bem simples, não tem nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de cor. A maioria dos avisos, como o alerta de frenagem, de saída de faixa, aparecem também na multimídia, que tem uma carinha um pouco mais moderna. E lá no painel ele traz só as principais informações, aquelas bem básicas mesmo, de autonomia, consumo de combustível em tempo real e um consumo acumulado. Ele vem equipado com uma multimídia de 7 polegadas, que não tem uma interface tão moderna, mas traz bastante informação. Ela também não é muito didática, mas isso é questão de costume. E ele vem equipado com Android Auto, né, o espelhamento, e Apple CarPlay, mas nesse caso aqui é só com o cabo. E uma coisa que eu não acho muito legal é que o cabo fica na multimídia, então ele fica atravessando todo o painel do carro, que pode atrapalhar dependendo do que você vai fazer. Outra coisa que também, infelizmente, não me agradou muito foi o ar-condicionado, que não tem um controle dedicado e sempre que você precisa mexer, você tem que entrar na multimídia. Então, se você está usando o Waze ou algum tipo de GPS,
o ar-condicionado pode atrapalhar. Já aqui no console, ele traz aqui logo alguns botões de acesso rápido, então inclusive de acesso ao ar-condicionado, tem um botão aqui, você aperta e ele aparece então na multimídia. Aqui embaixo tem o botão de start-stop para ligar o carro e uma tomada 12 volts. A USB é só mesmo a entrada que tem na multimídia, ele não traz nenhuma outra. E aqui no meio ele traz um botão de seleção de pisos, vamos dizer assim. Apesar de ele não ter 4x4, ele traz uma seleção de pisos como o neve, areia, lama e também a opção de você desligar o controle de tração e estabilidade. Aqui ele traz ainda um porta-objeto pequenininho, 2 porta-copos, a opção aqui de modo de direção, então ele traz o Eco e o Sport, o freio de mão ainda de alavanca convencional, com detalhe aqui em preto brilhante, e aqui um encosto de braço que no meu caso não dá para encostar porque o banco fica para frente e ele não tem nenhum tipo de regulagem, com um pequeno porta-trecos aqui dentro também. Agora já aqui no banco de trás do C4 Cactus, eu diria que o espaço dele é ok. Eu tenho 1,60 m de altura, então sobra bastante espaço, mas se você for um pouco mais alto, eu acho que você vai sofrer um pouquinho, principalmente aqui na cabeça. Uma coisa boa é que o acabamento segue exatamente o mesmo padrão de lá da frente, então ele tem o banco no mesmo acabamento, com as mesmas costuras, e aqui também aquele tecido no apoio de braço. Mas, por outro lado, ele não traz absolutamente nada para quem senta aqui atrás. Para não falar nada, ele traz uma luz de leitura aqui atrás, o porta-revistas aqui atrás dos bancos e um cabidinho aqui para você pendurar alguma coisa. Fora isso, não tem saída de ar-condicionado, não tem USB, não tem tomada 12 volts e além de tudo isso, o túnel também é alto, então aqui no meio só uma criança. Aí quando o assunto são itens de conforto e segurança, aí sim ele é até bem equipado. Ele vem equipado com o controle de velocidade de cruzeiro, que tem uma alavanca aqui atrás, vem ainda com um aviso de frenagem, né, de colisão e a frenagem autônoma de emergência também. Ele tem um aviso de saída em faixa, mas ele não tem a correção no volante. Essa versão aqui vem ainda com o acendimento automático dos faróis e do limpador de para-brisa e também com controle de tração e estabilidade. E essa versão aqui, que é a top de linha, vem com 6 airbags. Agora aquela pausa para uma dica muito legal. Se você está procurando um seminovo certificado, tem que acessar agora carve.com.br. Lá você encontra diversos modelos de veículos certificados com garantia de 1 ano para motor e câmbio. São mais de 280 itens que são verificados para você garantir o teu seminovo com a transparência e a tranquilidade de um carro zero. Então tá esperando o quê? Acessa agora carve.com.br. Bom, como vocês viram, o Citroën C4 Cactus não é sinônimo de sofisticação. Mesmo esse aqui, que é o top de linha, deixa um pouco a desejar, principalmente no acabamento interno. Por outro lado, ele está muito equipado se a gente for considerar a categoria e ele ser o mais barato da categoria. Ele está ficando acima apenas do Peugeot 2008, que inclusive é seu primo e compartilha o mesmo motor e a mesma plataforma. Mas ainda assim, o C4 é bem mais divertido e bem mais econômico, porque ele é bem mais leve. Agora eu quero saber de você, o que você acha do novo Citroën C4? Você acha que ele merece estar entre os SUVs mais baratos? Você compraria? E se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de já se inscrever, ativar as notificações e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais para não perder nada. Vou deixar também para vocês 2 vídeos incríveis para vocês assistirem agora. Então até a próxima. Tchau!